Olá pessoal, estamos aqui no projeto ESAG Solidário Enem para Todos. Nós vamos ter aí 100 aulas até dia 10 de janeiro aí do próximo ano, todos sábados e domingos. Nós temos aí das 14h30 e das 16h30, né? E se você perdeu alguma aulinha aí, olha lá, vai no YouTube, TV ESAG, procura lá no playlist Enem. Então, gente, e se quiser, vale a pena, siga a gente lá no Instagram, @ESAGMedicina. Por favor, nesse vídeo de hoje, dá um like, eu mereço. Ativa o sininho se você quiser ser avisado, tá? Bom, gente, eu dou aula de física, eu sou coordenador de várias unidades, também sou professor, né? E para vocês adivinharem qual é o meu nome. Então, alternativa A, meu nome é Kelvin. Alternativa B, meu nome é Kepler. Alternativa C, meu nome é Kirchhoff. Ou meu nome é Kevork? Claro, é óbvio, a alternativa D. E sabe o que acontece? Todos aqui são físicos, mas existe uma diferença entre nós. Eu, particularmente, sou melhor que todos eles, porque no meu nome eu tenho 2 Ks. Muito bem, gente, o plantonista está lá no chat ao vivo, então por favor, se ficou com dúvida, manda suas dúvidas para ele, tá? Então tá aí o recado dado. Vamos ver quais são os temas de hoje? Gente, os temas são leis de Newton, tipos de força, em média aí no Enem cai perto, algo em torno de 6%. E o assunto também importantíssimo, a estática, equilíbrio das forças, cai algo em torno de 4%. Então, gente, feita a apresentação, vamos partir aí para as dicas e as coisas que nós precisamos saber sem falta para conseguir o nosso sucesso garantido. Então vamos lá, vamos dar início. Então, gente, eu fiz um roteirinho aqui, eu vou sempre dando uma olhadinha no roteiro só para seguir uma linha, e exatamente a primeira coisa que nós vamos falar é exatamente falar a respeito de quê? Dessas leis de Newton, tipos de forças, né? A primeira parte da nossa aula. Só que antes de começar exatamente isso, a minha matéria, a minha frente se chama mecânica. Não precisa copiar nada disso, isso aqui é só uma informação rápida. A mecânica é dividida em 3 partes. Ela é dividida em cinemática, a segunda parte se chama dinâmica e a última parte se chama estática. Muito bem. A cinemática, o que ela faz? Ela estuda os movimentos independente da causa, independente do que causou o movimento. A dinâmica, ela estuda os movimentos também, só que também a causa. Então tá aí a diferença entre cinemática e dinâmica. Quer dizer, ela continua estudando os movimentos, só que agora quem que causou o movimento? E a estática é exatamente a parte onde tem equilíbrio de forças, tá? Então, gente, tá aí mais ou menos, né, uma ideia do que é, né, a mecânica, essa divisão. Essa primeira parte tem a ver com dinâmica. Essa segunda parte é a parte final da mecânica, tá? Então, vamos dar início aí, falando aí muito bem rapidamente de dinâmica. Estuda os movimentos e a causa. Muito bem. A primeira coisa que nós vamos fazer é falar exatamente da introdução às leis de Newton. Eu vou seguir o roteirinho, vou deixar numa ordem boa e fácil de entender. Introdução
as leis de Newton. Ou seja, antes da gente falar propriamente aí das leis, nós temos que ter alguns conceitos preliminares. E esses conceitos preliminares são importantes para você, o quê? Poder compreender, entender as leis de Newton, que nós vamos inclusive interpretar, né? Que é a parte mais importante, é a que mais interessa. Mas vamos lá, vamos dar aí a continuidade. Introdução às leis de Newton. Pessoal, duas coisas a saber. Conceitos preliminares. Inércia. A primeira coisa que eu preciso saber é o lance da inércia. Claro que existe uma definição, né? Tudo bonitinho, a gente pode até dar essa definição, mas na prática é o seguinte: todos os corpos possuem essa propriedade chamada inércia. Ou seja, ou esse corpo está parado, ou esse corpo está em movimento, tá? Então, se você quiser uma definição bonita, física, como apareceriam aí nos livros, diz o seguinte: resistência que todo corpo material oferece à modificação da sua velocidade. Manifesta-se pela necessidade da ação de uma força para que se modifique esta velocidade em relação a um certo referencial. Isto é, para que um corpo tenha aceleração diferente de zero. Ou seja, gente, se o corpo está parado e quero fazer ele entrar em movimento, é necessário eu aplicar nele uma força. Aí eu vou variar a velocidade, consequentemente vai aparecer uma aceleração. Muito bem. Então, gente, a inércia tem a ver com repouso e tem a ver com movimento. O segundo conceito importantíssimo é exatamente o conceito de força. Bom, força nós podemos definir da seguinte maneira: grandeza física que se manifesta pela modificação que provoca na velocidade de um corpo. Quando este corpo não está sujeito a nenhuma força, o seu movimento, num certo referencial, é uniforme, velocidade constante, nula ou não. Se sobre o corpo age uma força e a sua velocidade é variável, a sua aceleração é diferente de zero. Em poucas palavras, na prática, esse cara chamado força é o agente responsável pela variação, pela mudança do estado de movimento de um corpo. Então, agente capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. Isso seria mais ou menos a tradução do que eu acabei de falar, que foi aquela definição bonita. Então, gente, o cara responsável por mudar a velocidade de um corpo, por exemplo, se um corpo está parado, nós não falamos parado, nós dizemos repouso, e eu aplico nele uma força, ele adquire velocidade. Portanto, eu mudei a velocidade, portanto, eu passei de repouso para movimento. Eu alterei seu estado de movimento. Então, quem que é responsável por isso? Um cara chamado força, tá? Então, gente, com esses dois conceitos, essas duas ideias, a gente pode partir agora realmente para as leis de Newton.
tá? Então, gente, tá aí as duas partes iniciais e agora sim nós vamos para as leis de Newton. Pessoal, nós temos a primeira lei de Newton, que também tem outro nome, ela é conhecida por princípio da inércia. Então, se nós falarmos primeira lei de Newton, pode e vai aparecer esse tipo de questão no vestibular para saber se você reconhece a lei ou o princípio. A primeira lei de Newton é exatamente o princípio da inércia. Eu vou passar para vocês o que diz a primeira lei, o princípio, que as palavras de Newton, e depois nós vamos interpretar, nós vamos entender, nós vamos exemplificar, né, e mostrar como é que cai aí nas questões de vestibular. Então, originalmente, palavras de Newton, do Sir Isaac Newton, é a seguinte: todo corpo livre da ação de forças ou sujeito a uma resultante nula de forças tende a conservar seu estado de movimento, ou seja, em repouso ou em MRU. Palavras de Newton. Muito bem. Sabe o que foi dito nessa primeira lei? Foi dito o seguinte: se a força resultante que age no corpo for zero, nós não temos aceleração. Cuidado, aceleração zero tem dois significados. Ou o corpo está parado, ou o corpo está em movimento, só que em movimento uniforme, portanto com velocidade constante. Velocidade zero, nós já sabemos, repouso. Isso tem um nome: equilíbrio estático. Fiquem atentos com essas dicas. Equilíbrio estático. Mas estão lembrados que a aceleração zero também pode ser outra coisa? Significa que o corpo pode ter velocidade, essa velocidade é constante, portanto, o corpo está em MRU. Isso também tem um nome: equilíbrio dinâmico. Vamos exemplificar isso? Eu vou pegar aqui essa cadeira e ela vai participar da nossa aula. Coloquei ela aqui. Pessoal, como ela se encontra nesse instante? Em repouso. Se eu não fizer nada, qual a tendência dela? Permanecer em repouso. Significa que não tem nenhuma força agindo aqui? Bom, eu não apliquei nenhuma, mas será que tem alguma força agindo aqui? Sim, nós temos. Só que a cadeira está parada. Portanto, essas forças estão se anulando. Portanto, a força resultante é zero. Então, ela está parada, a tendência dela é permanecer parada. Então, é a primeira situação: repouso, equilíbrio estático. As forças estão se igualando. Muito bem, se eu chegar aqui e fizer isso, eu apliquei na cadeira uma força. Ela estava em repouso, adquiriu velocidade, entrou em movimento. Mas vocês viram que logo em seguida ela parou. Gente, se eu tirasse o atrito da jogada e qualquer barreira, qualquer resistência,
sabe o que aconteceria? Eu aplicaria uma força e esse corpo deslizaria sempre com velocidade constante. Isso acontece no espaço, onde não tem atrito, não tem nada que resiste. Então, se você der um empurrãozinho, o corpo vai entrar em movimento retilíneo e uniforme. Um outro exemplo, para ficar bem claro, você já deve ter visto. Imagina uma criança girando no barbante um pedacinho de borracha. Na hora que você solta, o que acontece? A borracha vai entrar em movimento retilíneo e vai manter a velocidade, desde que não tenha, né, resistência do ar, atrito, blá blá blá. A borracha continuaria em movimento eterno, movimento retilíneo uniforme. Gente, a primeira questão, a primeira lei de Newton sempre aparece em questões do tipo aquele em que o ônibus freia, né? Ou você está usando o cinto de segurança dentro do carro. São questões típicas, né? Ou no próprio metrô, ou num trem, ou em qualquer tipo de meio de transporte, né? Fica atento, né? O carro está andando, o ônibus está andando, aí pisou no freio, o que acontece? Por inércia nós vamos para frente. Tá? Ou seja, a gente tende a continuar o movimento. Então, gente, são situações que aparecem no nosso dia a dia e nada mais é do que a aplicação da primeira lei de Newton. Beleza? Então, gente, tá aí a primeira lei de Newton já interpretada. E nossa amiga Cadeira vai permanecer aqui, ela vai participar aí da aula ainda. Vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton. Aliás, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor. Eu vou deixar cada quadrinho para uma lei, porque aí se a gente precisar colocar dicas, exemplos, a gente coloca. Então, vamos lá. Vamos para a segunda lei, que também tem um nome, né? O princípio fundamental da dinâmica, ou seja, é uma das mais importantes. Todas são, claro, mas a segunda lei, muito importante, costuma aparecer bastante aí nas questões de vestibular, não só na parte conceitual, mas também na parte de cálculo, né? Fazer continhas. Então já vou aproveitar e apagar aqui também. Muito bem, vamos dar aí continuidade. Vamos para a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. É bom vocês saberem os dois nomes. Gente, vamos ver palavras de Sir Isaac Newton. Disse ele: todo corpo sujeito à ação de uma resultante de forças não nula está sujeito a uma aceleração diretamente proporcional à intensidade dessa resultante. Traduzindo, o que Newton falou foi o seguinte: se a força resultante for diferente de zero, no corpo vai aparecer o quê? Uma aceleração que é diretamente proporcional ao valor dessa força. Já já nós vamos exemplificar.
Mas vamos primeiro interpretar. Olha o que diz a segunda lei traduzido. Força resultante diferente de zero, portanto existe força resultante. Portanto, nós vamos ter uma aceleração diferente de zero. Portanto, tem aceleração. E mais, essa aceleração, ela é diretamente proporcional à força aplicada. Traduzindo, a força resultante é dada por M vezes A. Por que força resultante? Gente, pode haver mais do que uma força, a favor ou contra. Você pode ter várias forças. Então, por isso você tem que achar a força resultante. Se tiverem várias forças no mesmo sentido, basta somá-las. Se tiverem forças num sentido e outras no outro, basta fazer a subtração, a diferença entre elas, e você acha a força resultante, tá? Bom, olha só, força resultante igual a M vezes A, lembrando que M é a massa do corpo. Essa massa, nos exercícios, é sempre a mesma. Se a gente pensar agora em matemática, esse cara é constante. Se você passar a aceleração para o outro lado, vai ficar a força resultante dividido pela aceleração. Esse cara é constante, ou seja, o valor da massa não muda. Então, gente, a força e a aceleração sempre vão ser diretamente proporcionais. Então, toda vez que você tiver uma razão e ela sempre dá o mesmo valor, dizemos que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Em poucas palavras, traduzindo de novo, quanto maior a força, maior a aceleração. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar a nossa cadeira? Gente, como é que ela está agora nesse instante? Ela está parada, em repouso. Se eu chegar aqui e aplicar nela uma força, o que aconteceu? Ela passou do repouso para movimento, portanto variou a velocidade, MR e o V, portanto ela acelerou. Vocês viram o que aconteceu? E aí parou devido ao atrito, resistência do ar, etc, etc. Tudo bem? Agora reparem essa situação nova. Eu trouxe para o mesmo lugar. E olha o que eu fiz agora, ó. O que eu fiz? Eu apliquei uma força maior do que a anterior. O que aconteceu? Eu alterei seu estado de movimento. Saiu do repouso, adquiriu velocidade maior ainda, andou mais distância, mais tempo, a aceleração foi maior. Então repararam que a força e a aceleração estão ligados intimamente, são diretamente proporcionais. Foi o que eu acabei de fazer nesse exemplo para vocês. Tá claro isso, meu povo? Muito bem, vamos aproveitar a nossa equação aqui, né? Seguindo aí a nossa sequência. Eu queria falar um pouquinho das unidades. Então já vamos falar, aproveitar que está aqui mesmo, já vamos desenvolver o lance das unidades e vamos deixar já para a terceira lei. Então, gente, vamos aproveitar aqui no SI, então, unidades. Vamos aproveitar, né? No SI, lembrando que SI é Sistema Internacional. Vamos lá. Massa. Como é que nós medimos a massa no Sistema Internacional? Em quilogramas, kg, K minúsculo G. Então, quilograma vezes. Como é que a gente mede a aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Gente, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, isso recebe um nome especial, em homenagem exatamente a Newton. Todas as forças são medidas em Newton, N maiúsculo. Mas se escreve o nome da unidade em minúsculo. Isso é uma regra do Sistema Internacional. Então, o nome da unidade da força no Sistema Internacional é Newton. Beleza? Existe um outro sistema na qual o Brasil também adota. É o sistema CGS. O sistema CGS é centímetro grama segundo. Repetindo, centímetro grama segundo. A massa vai ser medida em grama. Aliás, é o grama e não é a grama.
a aceleração é centímetro por segundo ao quadrado. Isso tem um nome também, mas não é nome de físico. Isso se chama dyne ou dina. Nós conhecemos por dina, né? Dinamômetro, um medidor de força, né? Então, dina. A pergunta que não quer se calar. Newton e Dina se relacionam? Sim, normalmente eles dão essa conversão, esse fator de conversão. Só para vocês saberem, cada Newton equivale a 10 elevado à quinta dinas. Você não precisa decorar, normalmente esse fator de conversão é fornecido, normalmente. Mas era bom vocês conhecerem, sim. Além de Newton e Dina, nós também, a gente fala dyne, né, mas é Dina para nós. Existe uma outra unidade especial que raramente aparece, mas pode aparecer. É uma outra unidade chamada quilograma-força, pertence a um outro sistema. Então, outra unidade é o tal do KGF. KGF, né? Quilograma-força. Então você pode medir em Newton, você pode medir em Dina e você pode medir em KGF. O mais tradicional é Newton. A maioria dos exercícios vestibular não precisa entrar em pânico, tá? Muito bem. E cada KGF equivale a 9,81 newtons. Volto a repetir, não há necessidade de você decorar. Normalmente esses fatores de conversão são fornecidos para vocês. Então, gente, eu aproveitei que estava dando a segunda lei de Newton, né? Força resultante diferente de zero, aceleração diferente de zero, e a força e a aceleração são diretamente proporcionais, né? Quanto maior a força aplicada, maior a aceleração obtida. Nós exemplificamos aí, né, com esse pequeno exemplinho rápido, mas pode, por exemplo, cair uma questão da seguinte maneira que eu gostaria de frisar antes da terceira lei de Newton. Imaginem vocês duas pessoas empurrando um carro. Então você vai ter o mesmo sentido. Então você vai ter ali uma força resultante, né? M vezes A. Então, uma pessoa veio para me ajudar, portanto, o que aconteceu? Acrescentou força, portanto, a aceleração vai ser maior. Tudo bem? Conseguem imaginar isso? Duas pessoas empurrando um carro? Muito bem. Então, você vai ter uma força resultante. Então, se eu tivesse sozinho, era uma força. Aí veio uma pessoa para me ajudar, a força resultante vai ser a soma das nossas forças. Então, se eu tivesse sozinho, ia ter uma aceleração. Se vier mais uma pessoa para me ajudar, vai aumentar a força. Aí então vai aumentar a aceleração. Pegou a ideia? Legal. Agora pode aparecer uma questão, isso a gente já tinha visto. Agora, olha o seguinte, imagina agora que nós trocamos o carro por uma caminhonete maior, né? Ou um caminhão pequeno, ou um micro-ônibus. Opa, mudou a massa. A massa já não é mais a mesma. E imagina que continuam as mesmas duas pessoas, eu e uma pessoa, com as mesmas forças. Só que a massa aumentou. O que acontece? Nós vamos ter, mesmo com a mesma força utilizada para o carro menor, nós vamos usar a mesma força para o carro maior, para o veículo maior. Gente, aumentou a massa, portanto, olha só, esse ficou constante agora, eu e a pessoa. Esse aqui aumentou, portanto, o que vai acontecer com a aceleração? Vai diminuir. Então, gente, se a força resultante, traduzindo, for constante, a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Traduzindo, se eu for aplicar a mesma força num carro e num caminhão,
as massas mudaram, as acelerações vão mudar. E como elas vão mudar? Inversamente. Traduzindo, quanto maior a massa, menor a aceleração para uma mesma força constante, esse mesmo valor aqui. É uma questão que poderia cair no vestibular. Beleza, gente? Uma questão conceitual, bem cara do Enem, tá bom? Então tá aí, agora sim definitivamente terminamos a segunda lei. Vamos passar para a terceira lei de Newton? Vamos lá, cadeira. Muito obrigado pela participação. Né, Pedrinho? Pedrinho aí tá para ajudar a gente aí. Isso aí. Valeu, Pedrinho. Vamos lá. Terceira lei de Newton. E a última, ela também é conhecida como princípio da ação e reação. Vamos ver palavras do mestre Newton. Ele dizia o seguinte: quando um corpo A aplica uma força num corpo B, este reage, aplicando em A, uma força de mesmo módulo, mesma direção e de sentido contrário. Já automaticamente, após essa lei, aparece uma observação que diz que a ação e reação atuam em corpos distintos. A ação é num corpo, a reação é no outro. Então, gente, olha só. Tradução da terceira lei de Newton. A força de ação em módulo é igual à força de reação. Ou seja, numericamente as duas são iguais. Numericamente as duas são iguais. Se uma vale 10, a outra vale 10. Pronto. Elas possuem mesma direção, ou seja, se uma é horizontal, a outra também é horizontal. Se uma é vertical, a outra também é vertical. Então elas têm sempre a mesma direção. E sentidos opostos. Se uma for para a direita, a outra para a esquerda. E mais, atuam em corpos diferentes. Atuam em corpos diferentes. Pronto, pessoal. Vocês viram aí as 3 leis interpretadas. Só para fixar bem, pensa na seguinte situação. Se eu der um soco na lousa, na parede, essa é a ação. O que vai acontecer? Eu vou sentir uma dor na minha mão, significa que a lousa devolveu essa força que eu apliquei nela. Uma foi na lousa, a outra foi na minha mão. Ação e reação. Pensa, por exemplo, na hora de nadar. Você está lá dando as braçadas, a sua mão empurra a água para trás. Ação. A água empurra você para onde? Para frente. Reação. Pensa num nadador na beira da piscina, encostado ali na parede. Aí ele pega e empurra a parede para trás. A parede empurra ele para onde? Para frente. Pensa num avião a jato ou a hélice. A função do jato e da hélice, claro, o jato ali, a turbina, nada mais é do que uma hélice girando mesmo. Qual a função da hélice e da turbina? Jogar o ar para trás. Por isso que as coisas são sugadas. O ar joga o avião para onde? Para frente. Ação e reação. Então aí alguns exemplinhos para vocês. Então, gente, nós vimos as 3 leis. Primeira, segunda, terceira, todas interpretadas e exemplificadas. Beleza? Agora nós vamos ver os tipos de forças, que é importantíssimo para continuar aí as nossas
os nossos estudos aí para a gente poder fazer os exercícios, para a gente poder resolver questões, tá bom? Então, seguindo aí o nosso roteirinho, nós vamos ver agora os tipos de forças. Beleza, meu povo? É isso aí. Então, gente, estão aí as 3 leis para vocês. Vamos para os tipos de forças, vamos falar de cada uma delas, dando características, vendo qual é a fórmula e também passando dicas. Nós vamos ver aí como é que cai, ou como pode cair, ou como tem caído em alguns vestibulares estas forças tão importantes e que existem aí no nosso dia a dia, né? Então, gente, o mais importante é saber ler com calma, saber interpretar. Física precisa de muita interpretação de texto, né? É muito importante português, ou seja, entender e entender o que o problema está te pedindo. Então é importante ler pausadamente, ler a frase, só que isso é um tipo de treino e vai agilizando isso para não perder muito tempo na prova, claro. Por isso que é necessário treinar, fazer exercícios. Eu sempre penso assim, como é que um atleta vence a corrida? Porque ele está sempre treinando, né? Ele está fazendo sempre o mesmo tipo de exercício, ou até mais. Isso é importante para você poder vencer, tá bom? Então não tenha medo das questões. Errou, faz de novo. Procura saber onde você errou. Aí se aparecer de novo aquele tipo de exercício ou aquele tipo de... você não vai mais errar. Então, gente, é treino. Tudo é treino. É prática. É fundamental. Então, gente, todo sacrifício é válido. Pensa nisso. Os louros da vitória são maravilhosos. Então, gente, vale a pena um sacrifício. Eu acho que todo sacrifício é válido, né? Todo sacrifício é válido. Muito bem. Vou deixar aqui mesmo. Não tem problema. Pessoal, tipos de forças. Vamos começar com o mais importante, a força mais importante, força-peso. Não esquecendo que qualquer força é uma grandeza vetorial. Ela precisa de valor, direção e sentido, né? Módulo, direção e sentido, ou intensidade. Módulo ou intensidade é a mesma coisa. Determine a intensidade da força, determine o módulo da força. Ele quer saber o valor numérico junto com a sua unidade. É isso que ele quer. Gente, a força-peso é a força com que os astros atraem os corpos para o seu centro. Tá? Gente, traduzindo, claro, pensando, nós estamos no planeta Terra, ou seja, é a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. É uma força gravitacional. Falar força gravitacional, força-peso, é como se você estivesse falando sinônimo, é a mesma coisa. Características dessa força, pode ser pedido em vestibular. A força-peso, ela é uma força do tipo campo, força de campo, campo gravitacional. Ela é uma força constante. Aqui estão as características, né? E ela também é uma força que nós chamamos de conservativa. Pronto. Então aí as características dessa força, né? A força, o quê? A força que um astro, né, exerce sobre um corpo, atraindo o mesmo para o seu centro. Vamos representar isso numa figura? Então vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que nós temos aqui
Um astro, claro, na hora você já pensou no planeta Terra, né? Aí você tem aqui o raio da Terra. E você tem aqui, imaginem aqui um corpo. E esse corpo possui massa M. Tudo bem? Então, gente, a força-peso está aqui, ó. Olha o astro atraindo o corpo para o seu centro. Olha lá, ó, o planeta está atraindo o corpo para o seu centro. Mas não esquece que para toda ação tem uma reação. O astro atrai o corpo atrai o astro. Ação e reação, o que significa? Que as duas forças são iguais, têm a mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Olha, se aqui é 10, aqui também é 10. Se esse é vertical, esse também é vertical, né? Então, sentidos o quê? Opostos, mas a direção é a mesma, vertical. Legal, tá aí a força-peso, que é uma força gravitacional, a força com que os astros atraem os corpos para o seu centro. Como é que eu acho essa força-peso? Gente, essa força-peso, ela é achada desta maneira. Peso igual M vezes G. E o que é M? Vamos lembrar? Massa do corpo. Massa do corpo. E o que é G? G, gente, G é uma aceleração. É a aceleração da gravidade. Muitos de vocês acabam falando somente gravidade. O certo, o correto é aceleração da gravidade. É uma aceleração. E aqui na Terra, praticamente, ela é constante e tem um valor conhecido e é fornecido nas questões, né? Ele sempre fala, adote G igual a 10. Gente, fiquem atentos. Uma questão clássica de vestibular envolvendo a força-peso tradicional é essa. Ele vai falar assim, um astronauta com todos os seus equipamentos, e o traje, tem massa 120 quilogramas. Legal. Aí ele pode pedir qual o peso dele na Terra. O peso dele na Terra vai ser a massa 120 vezes 10, que é a aceleração da gravidade normalmente utilizada nas questões de vestibular. O correto é 9,81, mas a gente sempre arredonda para 10. Aí vai dar o quê? 120 vezes 10, 1.200 newtons. Pronto, esse é o peso do sujeito na Terra. Só que aí ele fala, e qual seria o peso dele na Lua? Será que é o mesmo? Gente, o astronauta e o equipamento mudam se ele for lá para a Lua? Não, a massa continua 120. Só que o que muda é a aceleração da gravidade. Lá na Lua é 1,6 aproximadamente. Então você teria que fazer 120 vezes 1,6. E você perceberia que o resultado seria menor do que 1.200. Portanto, o peso é diferente. Então, gente, a massa é constante. O peso muda dependendo do local. Então, o peso em cada planeta é diferente, porque a aceleração da gravidade é diferente em cada planeta. Era isso que eu queria que você soubesse. E hoje está na moda falar sempre de Marte, né? Então vamos lá, o G da Terra aproximadamente 10, G da Lua, que é um satélite natural, 1,6 aproximadamente. Não se preocupa com valores, eles costumam fornecer. E G lá em Marte é 3,7, eles costumam arredondar para 4. Então, é muito modinha falar em Marte a todo instante, né? Então, vamos lá. Meu peso na Lua, meu peso em Marte, meu peso na Terra são todos diferentes. A massa é a mesma, porque eu não deixo de ser eu, nem na Lua, nem em Marte, com o meu equipamento. Mas o que muda é a aceleração da gravidade. Beleza, pessoal? Então estão aí questões tradicionais que podem cair envolvendo a força-peso, tá? A outra força que nós vamos ver agora é exatamente seguindo aí o nosso roteirinho, é a força de reação normal. Então, B, força de reação
normal? Gente, muitos de vocês acabam falando só normal, mas o nome correto é força de reação normal. Essa força é uma força de contato. Precisa haver contato entre o corpo e a superfície. Então ela é uma força do tipo contato. Então, força de contato. Então, gente, se você está apoiado sobre a superfície, tem tal da normal. Se você colocar a mão aqui na lousa, vai ter normal, né? Você aplicou uma força na lousa, a lousa devolveu, essa força é uma força de contato, ela se chama normal. Gente, vamos ver particularmente num plano horizontal, que é o que mais costuma cair nos vestibulares. Figura conhecidíssima de vocês, todos vocês já devem ter visto. Nós temos aí a superfície, o chão, um bloquinho. Olha só, que forças estariam atuando nesse corpo se eu tivesse que desenhar? Bom, esse corpo possui massa. A Terra, em questão, né, onde nós vivemos, está atraindo esse corpo. Acabamos de ver aqui, ó, aqui do lado. Então, peso. Gente, mas isso aqui é o astro, né? No caso a Terra atraindo o corpo para o seu centro. Onde é que está o par dessa? Lá no centro da Terra. Está aqui. Só que olha só, essa força é uma força entre você e a Terra. Só que você está pressionando o chão, a superfície. Então você aplica no chão uma força. E essa força é devolvida para você. Então eu vou fazer em outra cor de propósito. Aqui está a força que você fez no chão, que eu vou chamar de normal. Então essa é a força que você fez no chão, pressionando o chão, e o chão te devolve essa força. Essa força de reação normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Ou seja, ela forma 90 graus com o chão, tá? Mas que agora que se o plano fosse inclinado, a normal acompanha, ela permanece sempre perpendicular à superfície. Então ela é uma força de contato sempre perpendicular à superfície. E é uma força entre você e a superfície. Enquanto que o peso é você e o planeta. Questão clássica de vestibular. Claro, né? Muitos de vocês não viram isso aqui, né? Acabaram vendo somente normal e peso, né? As forças que atuam no corpo. Ah, normal e peso formam um par de ação e reação? Não! Apesar delas serem iguais, porque não tem movimento na vertical, esse corpo não está pulando. Então, apesar da resultante no eixo Y ser zero, força resultante no eixo Y igual a zero, né? Não há movimento na vertical, normal para cima, peso para... Claro, no corpo, né? No corpo, nós estamos analisando o que acontece no corpo. Se a força resultante no eixo Y é zero, você vai ter a normal para cima, peso para baixo, então N menos P é igual a zero, N igual a P, ou seja, numericamente elas são iguais. Só que elas não formam um par de ação e reação. Por quê? Volto a insistir. Peso é você e o planeta, normal é você e o chão. Por isso que eu fiz em cores diferentes. Então, por favor, normal e peso não formam um par de ação e reação. Isso é questão clássica de vestibular. Não formam um par ação e reação. Que fique bem claro isso, hein? Eu frisei várias vezes para vocês, tá bom? Então, gente, está aí a força de reação normal. A próxima força que nós vamos falar é a força de tração ou tensão. Força
de tração ou tensão. Força de tração ou tensão. Gente, essa força, ela surge quando o corpo está ligado a um fio, a um cabo, uma corda, uma corrente, tá? Ou etc. Né? Então, gente, a função do fio nesse caso, qual é? Transmitir a força através dele. Então, ela vai surgir, essa força de tração vai surgir toda vez que um corpo estiver preso ou ligado a uma corda, um fio, um cabo, uma corrente, etc, etc, etc. Então, esta força, que é a força de tração ou tensão, surge quando um corpo está ligado ou preso a um fio ou cabo ou corda ou corrente ou etc. Beleza? A função do fio é transmitir a força. Essa é a função do fio, é transmitir a força através desse meio material, né? E essa força acaba se chamando, a força que eu fiz no fio, ela acaba virando uma coisa chamada tração no fio, né? Ou seja, a minha força foi transmitida através do cabo, do fio, da corda. Em muitos exercícios, graças a Deus, eu diria quase 100%, sempre aparece uma coisa chamada fio ideal. O fio ideal, ele tem massa desprezível, ou seja, ele não vai atrapalhar nos exercícios, a massa dele é tão pequena que não vai influenciar em nada. Ele é flexível, portanto eu posso dobrar esse cabo, essa corda numa boa, tudo condições ideais, né? E inextensível, ou seja, ele não estica, ele não fica mudando de tamanho, quer dizer, o tamanho do fio é sempre o mesmo. Então, gente, nos exercícios sempre vai aparecer fio ideal, graças ao bom Deus, tá? E a função do fio é transmitir a força aplicada nele. Você vai falar, poxa, Kevork, e a tração não tem fórmula, não dá para calcular? Ela depende das forças envolvidas no exercício, ela não tem uma fórmula própria, ela depende das outras forças no exercício. Então, quando você for a fazer força resultante, então provavelmente vai ou é dada a tração no exercício ou é pedida a tração. A maioria dos exercícios pede a tração, mas ela pode ser fornecida também no exercício e ela entraria dentro da força resultante. E aí você precisa ver se você vai somar forças ou se você vai subtrair, dependendo do sentido que elas estão desenhadas. E aí dá para achar a tração ou ela é dada. Tá? Então fiquem atentos com isso, ela não tem fórmula própria, ela depende das outras forças envolvidas. Muito bem, nós vimos aí 3 forças, vamos para a 4ª força que vai aparecer aí nos seus exercícios. Vamos ver aí pelo roteirinho qual seria a próxima. Então aqui nós já temos 3. Gente, espero que vocês estejam acompanhando, espero que esteja bem clara as explicações, os exemplinhos, tá bom? Sempre bom passar a parte conceitual também. Volto a repetir, é sempre importante ler o exercício, frase a frase, interpretar,
saber o que ele está pedindo e o que ele está te fornecendo, o que ele está dando de informações. Vamos ver aí, segundo o nosso roteiro, qual que é a próxima força. Acredito eu, se eu não me engano, é força de atrito. Depois eu vou falar também rapidamente sobre a força elástica. Então, ABCD. Seguindo aí o nosso roteirinho, é exatamente a força de atrito. Gente, essa tal força de atrito, ela aparece, ela surge devido às irregularidades das duas superfícies em contato. Então, gente, se você pensar num bloquinho e no chão, então você tem aí dois corpos, né? Bloco e chão, as duas superfícies encostando uma na outra. Se elas forem irregulares, vai surgir o atrito, tá? Então, a força de atrito, ela aparece devido ao quê? As irregularidades das superfícies em contato. Por curiosidade, se você pegar suas duas mãos e esfregar uma na outra, você vai reparar que vai esquentar. Se você colocar a palma da sua mão num microscópio, você vai perceber que ela não é perfeitamente lisa, ela tem irregularidades. Então, devido ao atrito, houve o quê? O quê? Soltou, expandiu, né? O que aconteceu? Calor, tá? Você criou o calor devido ao atrito. Por isso que os motores dos veículos esquentam, porque tem o atrito das peças entre si. Por isso que nós utilizamos óleo para diminuir esse atrito e ganhar, né, no rendimento do motor. Então, gente, pensa você, se você encerar o chão, você tira o quê? Passando a cera, você o quê? Elimina as irregularidades, então você tira o quê? O atrito. Aí o corpo o quê? Escorrega, né? Enquanto que o atrito não permite isso. A gente viu na hora que empurrou a cadeira, estão lembrados? Ela parou por causa da resistência do ar e por causa do atrito, por causa das irregularidades. Ficou bem claro isso? Então, gente, a força de atrito é uma força do tipo contato. Precisa haver contato entre as duas superfícies, né? Força de contato. Muito bem, ainda falando sobre o atrito. Dependendo do propósito, o atrito pode ser benéfico, mas na maioria das vezes ele é prejudicial. Quando que ele é benéfico? Meu Deus, o melhor exemplo de todos, o fato de eu estar andando. Quem está fazendo eu andar é o atrito, porque eu fiz força com o meu pé para trás, e o atrito é para onde? Para frente, é sentido contrário à força que você fez. Então eu ando graças ao atrito. Se você quer parar o carro, vai pisar no freio. Ué, é o atrito do pneu com o asfalto. Olha, é benéfico. Eu quero estacionar o carro numa ladeira. Ah, então é só puxar o freio de mão. Legal, a função do freio de mão é travar o quê? As rodas, para ela não girar. E quem está segurando o carro na ladeira? É o atrito, porque a tendência natural do carro é descer. O movimento tende a ser para baixo. O atrito é para onde? Para cima. Então quem está segurando o carro na ladeira é o atrito. Então, gente, o atrito pode ser benéfico. E eu dei aí alguns exemplos. Na maioria das vezes, aí eu dei o exemplo do motor, né, que esquenta, né? Então aí a maioria das vezes é prejudicial. Você acaba perdendo o rendimento do motor na forma de calor, né? Você perde essa energia na forma de calor e em vez de reaproveitar, né? Então ela é prejudicial, né? O atrito acaba sendo prejudicial. Tá bom? Existem dois tipos de atrito. Nós temos aí a força de atrito.
estático. Gente, essa força ela atua enquanto o corpo está parado. Ela é uma oposição ao movimento. Ela é uma oposição ao movimento, sim, é uma oposição inicial, inclusive, né? Oposição inicial ao movimento. Ou seja, o corpo está em repouso. Corpo em repouso. Ele está atuando enquanto o corpo está parado. Essa força de atrito estático, ela é variável. E nós temos também a força de atrito. Pode aparecer no vestibular como dinâmico ou cinético. Dinâmico barra cinético. Essa força, dinâmico barra cinético, ela é constante. Ela também é uma oposição. Ela também é uma oposição. Ela é constante, pessoal. Ela também é uma oposição ao movimento, só que ela tem menor intensidade. Então, oposição ao movimento, ambas são oposição, de menor intensidade. E ela atua enquanto o corpo está em movimento. Corpo em movimento. Legal. Então já vi que tem dois tipos de atrito. Como é que a gente desenha o atrito nas questões? Então a parte de atrito vai ser um pouquinho mais longo, né? Gente, figura tradicionalíssima de novo. Bloquinho. Então imaginem vocês, claro que é uma suposição, nós temos aqui a força-peso, nós já vimos a normal, que não forma um par de ação e reação, né? Imaginem alguém puxando o corpo com uma força F para cá, imaginem que o movimento ou tendência do movimento. Por quê? Porque se for movimento é um atrito, se for tendência do movimento é outro atrito, então dá para saber. Se for movimento é dinâmico, se for tendência do movimento é estático, fica atento com isso. Tendência do movimento. For para a direita, para onde eu desenho a força de atrito e aonde? Isso é questão inclusive de vestibular, então tem que saber desenhar. Gente, tá aqui ó. O FAT está no sentido contrário ao movimento ou tendência do movimento do corpo, tá? Então ele fica desenhado entre o corpo e a superfície e é contrário ao movimento ou tendência do movimento do corpo, tá bom? Então, gente, aqui é um exemplo clássico de vestibular, tá bom? Revorque, como acha esse FAT? Esse FAT é calculado desta maneira. Aqui está a fórmula, a equação, aonde esse cara se chama coeficiente de atrito. E N é a tal da força de reação normal, que a gente chama no nosso exercício de normal, mas pode aparecer como reação normal. Gente, esse cara depende das duas superfícies em contato. Então, por exemplo, um dos menores atritos que existe é o atrito do aço com o gelo. Na hora me vem o patinador.
E um dos maiores atritos que existe é um bloco de concreto sendo arrastado numa superfície de concreto. Então você precisa saber conhecer as duas superfícies. Na maioria dos exercícios é dado ou é pedido. Não precisa conhecer o nome da superfície, pode ficar tranquilo, tá? Então, esse coeficiente de atrito, ele pode ser pedido, mas ele pode ser fornecido. Ele depende da natureza das duas superfícies em contato, de que materiais elas são feitas. Não se preocupa com isso, tá bom? Esse coeficiente normalmente se encontra entre valores de 0 e 1. Então é 0, alguma coisa, 0,3, 0,5, 0,4, 0,2, tá? E esse cara, que é o coeficiente de atrito, não tem unidade. É um número puro. Não tem unidade. Então, gente, tá aí uma ideia de força de atrito e vamos falar da última força para a gente poder ir para a estática. Então, nós vamos falar da última força, que é... Claro que existem outras na mecânica, nós temos a força de empuxo, por exemplo, que é vista em hidrostática, mas aí é outro capítulo, tá? Então, todas as forças principais, além do empuxo, são essas que eu acabei de passar para vocês. Então, força elástica. Gente, essa força, ela vai surgir quando nós ligamos um corpo, nós prendemos um corpo ou encostamos um corpo numa mola. Normalmente é mola, mas também pode ser uma tira elástica. Normalmente é mola. Essa força elástica também tem algumas características. Ela é uma força variável. E ela também é conservativa. Ela surge quando um corpo está preso, ligado ou encostado numa mola ou tira elástica. Que fique bem claro isso, tá bom? Muito bem. Aproveitando, vamos falar um pouco da mola? Então imaginem vocês uma molinha presa aqui no teto e depois eu resolvo pendurar um corpo nessa mola. Vocês vão ver o que acontece. Reparem, nessa primeira figura não tem o que? Nada pendurado na molinha, está ali no seu tamanho natural. Nós chamamos essa distância, esse tamanho de x0. X0, L0, não importa o nome, ninguém vai tirar nota por causa disso. E aí eu pego e penduro um corpo nele. O que vai acontecer com a mola? Ela vai esticar. Imagina que eu coloquei um bloquinho aqui. Então a mola vai esticar. Vai mudar de tamanho, portanto, ela vai passar a ter um novo tamanho, X ou L. Gente, repararam o seguinte? Aqui era o tamanho sem nada e aqui é o tamanho com o corpo pendurado. Isto aqui se chama ΔX. É a deformação sofrida pela mola. O quanto ela esticou, o quanto ela distendeu, o quanto ela elongou, são os termos que vão aparecer. Se a gente voltar para cá, você tem o que? Peso. Aí você deve estar perguntando, onde está a força elástica? Está aqui. Vou fazer de outra cor. Uma cor que chame a atenção. Está aqui. Olha a força elástica. Porque a mola esticou, mas ela quer voltar para o seu tamanho natural. Então a força elástica é uma força do tipo restauradora. Ela quer fazer com que a mola volte para o seu tamanho natural. Tá? Então, gente, é isso aqui, o ΔX. Vocês acham dessa maneira, nenhuma novidade.
Esse ΔX se chama deformação ou distensão ou elongação, são os termos que vão aparecer. Legal. Um cara chamado Robert Hooke, ele fez experiência com molas diferentes, de tamanhos diferentes, de materiais diferentes e acabou criando aí uma lei aonde ele concluiu o seguinte: vamos pensar numa mola feita de alumínio. Aí eu penduro o corpo de 1 kg, ela estica. Aí eu penduro um corpo de 2 kg, ela estica mais. Aí eu, na mesma mola, hein? Só estou mudando o corpo. O que acontece? Se eu colocar um de 3, estica mais ainda. Então o que ele acabou concluindo? Que à medida que mudava o peso, muda a força elástica, muda a deformação. Mas a mola é feita do mesmo material. Portanto, ele acabou descobrindo que a força elástica era diretamente proporcional à deformação sofrida pela mola. Ou seja, quanto maior a força aplicada na mola, maior a deformação sofrida pela mesma. Só que ela era feita de alumínio, por exemplo. Então nós dizemos que essa mola de alumínio possui uma dureza, ela possui uma rigidez. Nos exercícios de física pode aparecer como dureza ou rigidez, mas a maioria das vezes aparece como constante elástica, que é o nosso K. Constante elástica. Que pode ser dureza ou rigidez da mola. Aí ele pegou e fez experiências com diversos materiais. Ele fez a mesma experiência numa mola de alumínio e uma mola de cobre, usando as mesmas massas, os mesmos pesos. E aí ele percebeu que ela se deformava, a de cobre se deformava de maneira diferente. Então, cada material possui uma constante elástica, beleza? Cada material possui uma rigidez. Aliás, quanto maior o K, menor a deformação sofrida pela mola. Aplicando-se sempre a mesma força, o K e o ΔX vão ser inversamente proporcionais. Agora, se esse cara é sempre o mesmo, esse e esse são diretamente proporcionais. Muito cuidado com essa análise, bastante cuidado, que é uma análise matemática, que fique bem claro. Então, gente, está aqui a outra força, que é a força elástica, que vai aparecer nos nossos estudos. Essa constante elástica, normalmente no SI, ela é medida em Newton por metro, que é a unidade de medida dessa constante. Muito bem, falamos aí da força elástica. Com isso, essa parte de dinâmica e tipos de forças a gente encerra. Vamos para a estática bem rapidamente, porque é curto na realidade, né? Então, é mais tranquilinho aqui. Vamos falar algumas coisas e dar alguns exemplos. Então aí, as forças, nós finalizamos essa primeira parte do tema da aula de hoje. Espero que vocês estejam entendendo e participando. Gente, por favor, façam os exercícios, participem, perguntem, tirem dúvidas, né? Aproveitem ao máximo. Volto a repetir, português é fundamental, matemática é fundamental e a própria física, que é exatamente falar sobre o fenômeno, né? A física tenta o quê? Explicar. Por que eu falei tenta? Porque nem tudo é explicado ainda, nós estamos descobrindo, né? A ciência está evoluindo, então ainda estamos atrás de muitas coisas, ainda tem muitas perguntas sem respostas. Então, bastante cuidado, porque física envolve português e matemática, eles andam juntos. Claro, pode envolver outras matérias também, química, né, a parte da interdisciplinaridade,
pode aparecer história, geografia, né? Então, fiquem atentos aí, pessoal. Vamos partir para a estática. Aqui é mais tranquilo, é mais rápido, não tem muito mistério. Só alguns segredinhos que eu quero passar para vocês. Então, estática. Ela estuda exatamente o quê? O equilíbrio das forças, né? Ela estuda o equilíbrio dos corpos, é a parte da mecânica que estuda o equilíbrio das forças. Bem sucintamente, estuda o equilíbrio das forças. Muito bem. Gente, vamos ver o que é um sistema de forças concorrentes coplanares. Isso é importante porque a maioria dos exercícios, 99,99%, eu diria que na totalidade no vestibular, é esse sistema de forças concorrentes e coplanares. Ou seja, todas as forças se encontram no mesmo plano e se cruzam no mesmo ponto. Isso vai ficar muito claro com essa simples figura. Mais uma vez, nosso bloquinho. Eu estou desenhando algumas linhas de força que atuam no corpo. Então, gente, olha só. Por exemplo, F1 aqui. Por exemplo, F2 aqui. E, por exemplo, F3 aqui. Gente, vocês repararam que eu desenhei F1, F2, F3 na lousa? Portanto, elas são coplanares, pertencem ao plano da lousa. Vocês repararam que se eu esticar, né, olha só, todas elas se cruzam num único ponto, que é o centro de massa, que coincide com o centro de gravidade nos nossos estudos, graças a Deus também. Ou seja, essas linhas, né, a força não, mas as linhas de força se cruzaram no mesmo ponto, portanto elas são concorrentes. Beleza? Todas as forças aplicadas no mesmo ponto. Essa seria a interpretação. Pronto, já sei o que é um sistema de forças concorrentes. Aí, a primeira parte que interessa da estática é estudar equilíbrio de um corpo, na realidade de uma partícula. Depois a gente vai ver de um corpo extenso. A gente vai primeiro falar equilíbrio de um ponto material, depois equilíbrio de um corpo extenso. E aí a gente vai dar uma diquinha sobre alavancas também. E aí com isso nós vamos acabar encerrando a nossa aula. Gente, tá aqui o sistema. Aí vem equilíbrio ou condições de equilíbrio. Não esquece que nós estamos estudando o equilíbrio das forças, né? Condições de equilíbrio de um ponto material ou uma partícula. Ou partícula. Quando nós falamos ponto material ou partícula, significa que as suas dimensões não atrapalham em absolutamente nada. Nós temos aqui duas condições, pessoal. Primeira delas, já é conhecida de vocês. Velocidade zero. Ou seja, o corpo tem que estar em repouso. Nós já vimos isso lá na primeira lei de Newton, estão lembrados? Se isso acontece, a aceleração é zero,
a força resultante é zero. Olha, que legal! Isso tinha um nome, equilíbrio estático, estão lembrados? A segunda condição é exatamente o que está aqui em cima, na primeira, né? Que a força resultante é zero. Mas cuidado! Quando eu falo força resultante é zero, tem que ser resultante zero nos eixos x e y. Força resultante no eixo x é igual a zero e força resultante y é igual a zero. Se isso acontecer, o corpo parado e as forças se anularem, nós dizemos que não há movimento, só que a gente usa um outro sinônimo, não há translação, não há movimento do corpo. Então, tudo isso não há translação, movimento. Beleza, meu povo? Muito bem. Olha só. Talvez até fique um pouquinho aí a mais uns minutinhos para dar uma força aí para vocês. Não há translação, não há movimento. Mas Kevork, como é que resolve exercícios desse tipo? Bom, o jeito mais comum de se resolver exercícios desse tipo é exatamente através do método das projeções ou da decomposição, tá? Só por curiosidade, bem rapidamente, então a resolução desse tipo de exercício, como se resolve? Aí tem que lembrar um pouquinho, tem que saber um pouquinho de vetores. Resolução de equilíbrio. Gente, a maioria, a grande maioria de vocês, a grande maioria de vocês resolve dessa maneira que eu vou mostrar, tá? Que é a maneira mais segura, que a gente vai acabar recordando e relembrando um pouquinho de vetores, é importante aqui também. Então, gente, olha só, estão lembrados aqui dessa figura? Várias forças atuando no mesmo ponto? Então, o segredo é desenhar sempre o eixo X e o eixo Y. Aqui está aquele ponto, né? Então, gente, imagina, né? Estou supondo que aparece uma força F1 formando um ângulo aqui alfa. Imaginem vocês que eu tenho aqui uma força F2 dessa maneira, formando um ângulo beta. Imaginem vocês que eu tenho aqui uma força F3 formando um ângulo que não é o alfa, né? Não tem nada de oposto pelo vértice, né? Um ângulo gama. E finalmente uma outra forcinha aqui, bem minúscula, F4, formando um ângulo θ. Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Pelo método das projeções ou decomposição. Vamos lembrar? Eu vou ajudar a recordar vocês aí. Gente, vocês vão ter que decompor essa força, ou seja, você vai projetar ela no eixo X, vai projetar ela no eixo Y. Não vou desenhar todas as flechas, senão vai ficar uma confusão. Aí você vai pegar e desenhar as duas projeções da F2 no eixo Y, no eixo X. Você vai projetar de novo aí no eixo X, no eixo Y, e finalmente esse também. Você deve estar se perguntando, mas Kevork, como é que eu acho essas projeções? Você ficou doido? Você pegou 4 aí e fez virar 8 no total? Gente, lembrando de vetores, como é que eu decomponho uma força ou um vetor? Eu vou fazer um genérico aqui para vocês. Vamos chamar de V. Vamos chamar esse ângulo de delta. Então vocês vão ter uma projeção no eixo X, que eu chamaria de Vx, e uma projeção no eixo Y, que eu chamaria de Vy.
Como é que eu acharia esses dois caras numericamente, uma fórmula? Então, gente, o Vx vai ser o próprio V vezes o cosseno de delta, e o Vy vai ser o próprio V seno de delta. Aqui está o método das projeções. E aqui está, esse é o método das projeções, e aqui está como se decompõe um vetor, tá? Gente, e aí você tem que saber isso, que a força resultante no eixo x é zero, a força resultante no eixo y é zero. Então você pode reparar o seguinte, você vai ter um F1 para a direita, um F4 para a direita, o F2 e o F3 para a esquerda. Para a direita é mais, para a esquerda é menos. Então vai ficar F1x com F4x menos F2x menos F3x igual a zero. E no eixo y, você teria um F1y para cima, F2y para cima, menos F3y menos F4y igual a zero. Então a soma dessas forças tem que dar zero. Beleza, gente? Tá aí o método das projeções. Muito bem. Aí, só para complementar, nós vamos na última parte da nossa aula de hoje falar de momento de uma força e alavancas. E nós encerramos aí o nosso caminho aí de hoje. O nosso capítulo, né, de hoje. Os temas de hoje. Então, é um tema tranquilo, nada do outro mundo, sempre dando aí exemplinhos para vocês. Esse aqui também eu vou mostrar rapidamente ao vivo em cores para vocês e dando exemplos na vida real. Então vamos apagar aqui. Então, gente, bastante atenção, tem que ter um pequeno domínio aí de vetores. Então, tem que estar aí por dentro, ajuda demais. Então, no fundo, você tem que pegar todas as forças, somar e igualar a zero. Basta ver se tem forças no eixo x, forças no eixo y. Normalmente, quando a força é inclinada, formando ângulo, ela se decompõe, ou seja, é possível projetar. Eu mostrei há instantes atrás como faz, né? Sempre cai naquela figura conhecida, né? Um triângulo retângulo. Se vocês prestaram bem atenção. Então, o próximo tema que faz parte de estática é momento de uma força. Momento de uma força, em alguns vestibulares pode aparecer como torque. Eu gosto sempre de exemplificar isso aqui. Vamos imaginar a seguinte situação: uma barra aqui. Imagina que eu prendi essa extremidade. Então aqui é o nosso ponto fixo. Imaginem vocês que eu apliquei uma força aqui. Aqui está a linha de ação da força. Imaginem que eu fiz uma força aqui. Esse pontilhado que nós vimos há instantes atrás também ali no sistema de forças concorrentes e coplanares é a linha de ação da força. Ou seja, a força pertence a esta linha vertical. Imaginem que essa barra tem um certo tamanho. Eu vou chamar esse tamanho de D. E esta distância me interessa, que é a distância do ponto fixo até a linha de ação. Essa distância me interessa, que é a distância do ponto fixo até a linha de ação da força. O nome disso é braço.
Você deve estar se perguntando, mas que é esse momento? Eu não estou entendendo. Calma, o momento tem a ver com a rotação. Eu vou mostrar tudo isso ao vivo em cores na lousa para vocês. Gente, para você achar o momento dessa força, que é uma grandeza vetorial, basta fazer a força vezes o braço. A força e o braço. O braço é a distância do ponto fixo até a linha de ação. Você deve estar se perguntando, mas esse braço pode ser o próprio tamanho da barra? Pode, se a barra estiver na horizontal, tá? Muito bem. Esse momento, ele é como se você estivesse fazendo o quê? O corpo em rotação. Isso você faz todos os seus dias quando você chega em casa. Você abre a porta, gente, olha lá as dobradiças, ponto fixo. Você colocou a mão ali aonde? Você colocou a mão ali. Como é que fala, Pedrinho? Me fugiu agora. Como é que... Maçaneta. Maçaneta. Oh, meu Deus do céu, me fugiu o nome. Ficando velho. Você faz uma força na maçaneta e o que a porta faz? Ela pega e faz este movimento. Ela faz o quê? Uma rotação de 1/4 de volta. Quando você parafusa ou desparafusa, você tem a chave de fenda que tem um braço e a força está aqui. Então, gente, outro exemplo, vai trocar o pneu do carro. Aí você tem ali a chave em cruz, ou atualmente vem aquelas chaves no formato da letra L, né? Você coloca a chave lá no parafuso que você quer tirar, é o ponto fixo. E aí na extremidade você aplica uma força. Então o que acontece com a chave? Você está girando a chave, Então, momento tem a ver com a rotação de um corpo. Ora, rotação, girar, eu posso girar no sentido horário e no anti-horário. Então, tem uma regrinha aqui. Então, você pode girar nos dois lados. Aproveitando, a gente podia até falar da unidade no SI, 2 pontos. Newton vezes metro. Essa é a unidade do momento ou torque. Observação. Por convenção, é uma regrinha. Por convenção, uma regra de sinais. Se o momento for positivo, momento é positivo, nós dizemos que o corpo gira no sentido anti-horário. O sentido de rotação do corpo é sentido anti-horário. Isso é uma regrinha, é uma convenção que foi adotada. E se o momento é negativo, sentido horário. Bom, que legal, lindo, maravilhoso, não entendi nada. Você pode mostrar isso ao vivo? Posso. Eu trouxe a minha regrinha aqui. Gente, imagina o seguinte, olha aqui, ó, vou reproduzir. Ó, fixei o ponto, tá aqui, fixei o ponto. Se eu aplicar uma força aqui, ó, apliquei uma força, ele não está girando em relação a esse ponto, ó. Eu estou aplicando a força. E o corpo está girando em relação ao ponto fixo. E vale o contrário. Se você aplicar uma força para cá, ó, estou aplicando a força para cá, ó. E o corpo está o quê? Girando no sentido horário. Isso é momento. E os outros exemplos que eu dei para vocês. Abrir a porta, tirar um parafuso ou colocar um parafuso, trocar um pneu, uma roda, tudo isso é momento. Tem a ver com a rotação do corpo, que fique bem claro isso. Muito bem, daqui a pouco a gente vai usar de novo a nossa amiga régua. Seguindo aí o nosso roteirinho, mais um pouquinho aí, gente, um pouquinho de paciência. Nós temos o Teorema de Varignon. Teorema de Varignon. A realidade, momento resultante. Olha só, grande maioria dos exercícios, graças a Deus, aquela barra costuma aparecer na horizontal, graças a Deus, né? Imaginem vocês que eu tenho aqui um ponto fixo e nós temos várias forças atuando, várias agora.
Tenho essa aqui, por exemplo, F1. Vou fazer todas de tamanhos diferentes, de propósito. F2. E essa outra que eu vou chamar de Fn. Perdão, tá falhando. Reparem que todas têm tamanhos diferentes. Então, gente, aqui está o ponto fixo. Vamos achar o braço de cada uma das forças? Então, o braço da F1, quando a barra estiver na horizontal, está aqui, ó. Aqui é o braço 1, que é a distância do ponto fixo até a linha de ação da força. Aqui está o braço N e aqui está o braço 2. Vocês repararam que é sempre em relação ao ponto fixo? Vamos chamar esse ponto fixo de P mesmo, vamos chamar só de P. Vamos chamar ele de P. Nosso ponto fixo vamos chamar de P. Bom, vocês repararam que cada uma delas individualmente vai ter o quê? Um momento. Então, para a gente achar o momento resultante, eu tenho que somar todos os momentos. Então, o momento resultante em relação ao ponto P, é assim que nós escrevemos. Momento resultante em relação ao ponto P vai ser o momento de F1 em relação ao ponto P, mais o momento de F2 em relação ao ponto P, mais pontinhos, momento de Fn em relação ao ponto P. É assim que se acha o momento resultante. Se a barra estiver em equilíbrio, as forças resultantes têm que dar zero, a soma delas tem que dar zero. E o momento resultante também vai dar zero. Essas são as condições do corpo extenso que nós vamos ver aqui no finalzinho, e aí alavancas para a gente finalizar. Gente, aqui também tem uma regrinha. Se o momento resultante der zero, se o momento resultante for zero, tem um significado. A barra está em equilíbrio, portanto ela não gira, não há rotação. Não há rotação. E se o momento resultante for diferente de zero, portanto, há rotação. Aí você deve estar perguntando, mas como é que eu vou saber se está no sentido horário ou anti-horário? Depende do sinal, você já viu. Se o momento resultante der positivo, então o corpo está girando no sentido anti-horário. Se o momento resultante der negativo, ele está girando no sentido horário. Então dá para saber sim, tá bom? Muito bem, aí vem as condições, praticamente, né, de equilíbrio de um corpo extenso, que eu acabei de falar para vocês. Então, condições, para depois a gente finalizar com alavancas. Condições de equilíbrio de um corpo extenso. Agora sim. Se eu quero que o sistema fique parado, vocês vão ver as condições aqui do lado. A gente já comentou. Duas condições. A primeira já é conhecida de vocês. A primeira é conhecidíssima de vocês. Força resultante igual a zero. Quando eu falo força resultante igual a zero, já falei. Tem que ser nos dois eixos. A força resultante no eixo x é igual a zero. E a força resultante no eixo y é igual a zero. Nesse caso não tinha nenhuma no eixo x. Portanto, não há translação. Já vimos isso. Não há translação. Segunda condição. Eu quero que o corpo realmente fique parado. Ele não pode nem ir para frente e para trás, nem para cima e nem para baixo. Não pode nem girar.
Portanto, se não pode nem girar, o momento resultante tem que ser zero. Em relação a um ponto P, claro. Portanto, não há rotação. Ora, não há translação, não há rotação, equilíbrio absoluto, equilíbrio total do corpo. Tá bom? Se ele não sai do lugar e ele não gira no próprio lugar, ele está em equilíbrio absoluto. Para encerrar, estática. Então tá aí, condições de equilíbrio. Vocês viram que momento está relacionado com rotação de corpo. E para encerrar, alavancas. Eu preciso falar dos tipos de alavancas e os exemplos para vocês. Alavanca é uma máquina simples, ela precisa de um ponto de apoio, um suporte, pode aparecer com outro nome, fulcro, né? Então, nós temos 3 tipos de alavancas, nós vamos ver os tipos, os nomes e os exemplinhos, e com isso nós encerramos aí a nossa estática. E recordando que estática sempre me lembra aquele exercicinho da gangorra das crianças. Estão lembrados? Pois é, tem a ver com rotação, olha lá. Tem a ver com alavanca, tem um ponto de apoio, né? Vocês têm ali a tábua colocada em cima do quê? De um ponto de apoio, de um suporte colocado no chão. Então é um exemplo clássico aí, né, de questões do vestibular, as gangorras, né? Então, gente, rapidamente, a alavanca nada mais é do que uma peça rígida que serve para multiplicar a força. É uma máquina simples. Arquimedes disse: me dê uma alavanca e um ponto de apoio que eu consigo mover o mundo. Frase célebre de Arquimedes. Então, alavancas são máquinas simples que servem para multiplicar a força. Essa força motriz, essa força pode ser chamada de força potente. Ela tem outro nome também, ela pode ser chamada de força, já falei, motriz ou potente ou mecânica, tá? Eu vou rapidamente passar aqui para vocês os tipos de alavancas. Lembra-se que eu falei? Precisa de um ponto de apoio, pode aparecer como fulcro, tá? Então, tipos de alavancas. Nós temos a interfixa. Eu vou mostrar rapidamente, muito rapidamente, um esqueminha de uma interfixa. Aqui o ponto de apoio ou fulcro. Aqui você coloca um corpo, que nós vamos chamar de resistência, ele possui peso. O peso vai ser a resistência. E imaginem que eu faço uma força aqui. Então aqui está a minha força potente, minha força motriz, a minha força mecânica. Aqui está a minha resistência. E aqui está o meu ponto fixo, onde tem a normal. Esse ponto de apoio também pode se chamar fulcro, tá? Muito bem, exemplos desse tipo de alavanca. Tesoura. Nós temos aí alicate, martelo, gangorra, tradicional, né? Gangorra. Nós temos aí balança de pratos, nós temos aí o guindaste. Quando você vai no porto, você vê aqueles monstros gigantescos tirando os containers do navio, né? São alguns exemplos de interfixa, onde o ponto de apoio fica entre a força que você fez e a resistência. Então o ponto de apoio fica entre o peso e a força que você faz, por isso chama interfixa, né? O ponto fixo fica entre os dois. Aí nós temos a interpotente. Tá acabando, gente, fica tranquilo. Interpotente. De novo a nossa barrinha.
Agora o ponto de apoio está aqui, numa das extremidades. Aí nós temos o corpo que tem peso, que é a nossa resistência aqui. E claro, eu aplico uma força para cima, que é a força potente, se eu quiser equilibrar esse sistema, né? Aqui está normal, de novo. Exemplos da interpotente. Interpotente, a força que você faz está entre a resistência e o ponto de apoio. Aqui é mesmo, gente, é só decorar aí as situações, tá? Pinça, cortador de unha, aquelas que você compra em farmácia, sabe aquelas lá que ficam dobrando para lá e para cá? São aqueles cortadores de unha. Pegador de gelo, o importante são os exemplos, tá? Porque é isso que é pedido no vestibular. Me dê um exemplo da alavanca tal, é isso que eles pedem no vestibular e o Enem pediu recentemente. Pegador de gelo, pegador de macarrão. Então eu vou colocar o máximo de exemplos para vocês. Você tem a vara de pescar e etc. Vamos para o último tipo. Nós temos também a interresistente. Vocês já perceberam, interresistente, ou seja, o peso, a resistência vai ficar no meio da barra. Estamos fazendo aí o que? Um esqueminha de novo nosso ponto de apoio, nosso fulcro fica aqui na extremidade. Aí você tem o corpo aqui, olha o peso aqui, e aí a gente faz uma força para cima. Força potente, força motriz, força mecânica, tudo sinônimo, tá? Olha só, interfixa, o apoio fica no meio. Interpotente, a força fica no meio. Interresistente, o peso fica no meio. Fica fácil de memorizar. Exemplos desse para finalizar. Carrinho de mão. Gente, tudo coisa já vista e conhecida no nosso dia a dia. Carrinho de mão. Quebra-nozes. Nós temos espremedor de limão. Gente, esses exemplos caem direto, viu? Ele pede para associar qual o nome o exemplo com o tipo de alavanca. Nós temos o espremedor de alho. Aqui, gente, não tem nada para fazer conta, é só saber o tipo de alavanca e os exemplos. Nós temos aí o cortador de papel, que a gente chama de guilhotina. Cortador de papel, que é chamado de guilhotina. Abridor de garrafa. E etc. Então, gente, aqui estão os tipos de alavancas com os seus respectivos exemplos, tá? Então você tem a interfixa, o apoio fica no meio, apoio ou fulcro, tá? Força potente, força motriz, força mecânica, peso, resistência, é tudo a mesma coisa, são sinônimos. A interpotente e a interresistente com seus respectivos exemplos. Beleza, pessoal? Não esquece de seguir a gente, dá um like aí se você gostou. Tudo de bom para vocês, sucesso. Tchau!